Muito bom dia, amigos da TV Rio Branco. Depois de uma pequena falha técnica, estamos começando aqui para você aí mais uma edição do RB Notícias, primeira edição aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Agora são 11 horas e 15 minutos no Acre. Bom dia para você que nos prestigia, que nos assiste aqui na nossa capital Rio Branco, você também do interior, você de Bujari, Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, através do portal riobranco.net. Coloca aí, Neto, por gentileza, portal oficial da sua TV Rio Branco. Tá? Hoje, quinta-feira, 2 de abril de 2020. O programa de hoje tem como convidado especial o doutor Fábio Macedo. Ele é conselheiro federal, né? Portanto, do Conselho Federal de Administração, CFA. É diretor da Câmara de Gestão Pública do CFA, integrante do Conselho Regional de Administração, CRA, de onde foi presidente por 4 anos. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Muniz. Tudo bem, Muniz. Obrigado. É um prazer estar aqui participando do seu programa mais uma vez, como convidado, para a gente fazer aí um bate-papo desse novo cenário do coronavírus, que está impactando diretamente os empresários, que está movimentando toda a sociedade acreana, brasileira e mundial. Hoje o mundo está em crise devido a um vírus que ninguém conhece, que é algo ainda inexplicável, mas que impacta diretamente todas as famílias, sejam elas ricas ou pobres, todos indistintamente estão sofrendo. Claro. Quais os impactos na economia mundial, brasileira, acreana e riobranquense, provocados então por outra crise, a crise sanitária do coronavírus, o Covid-19. O que fazer nesses momentos difíceis? Afinal de contas, os investimentos que o governo federal anuncia aí para, pelo menos, atenuar, para diminuir então os impactos, serão suficientes? Afinal de contas, quanto tempo iremos passar para superarmos esses desafios? Tudo isso e muito mais a gente vai debater a partir de agora com o doutor Fábio. Afinal de contas, esse investimento anunciado pelo governo federal de 98 bilhões para socorrer parte das empresas, que certamente já estão no prejuízo e vão amargar ainda mais prejuízo. E outro investimento para socorrer, então, os autônomos, os desempregados, uma ajuda que vai de R$600 até R$1.200 por família. No total, serão investidos mais de 14 bilhões nesta rubrica. O senhor acha que, pelo menos, dá para diminuir, então, os impactos da crise? Muniz, alguns investimentos estão sendo orçados e dimensionados que inicialmente irão acalentar, diminuir a grande necessidade que a população brasileira tem. Ela não é o remédio em sua efetividade, porque quando observamos, por exemplo, os Estados Unidos dando uma ajuda financeira de $1.000 e o Brasil dando R$600, equivaleria a $30. Então, 30 a $1.000, nós já temos aí um grande disparato social. Quando a gente fala das baixas rendas de R$600, nós temos, às vezes, famílias brasileiras que não têm essa renda. O impacto será positivo a essas famílias que nunca tiveram rendas de R$600. Mas aquelas que têm o dobro, o triplo dessa renda familiar para manter, isso já vai ser um impacto negativo. Como eu venho dizendo, isso vai ser um momento, uma entrega para alavancar o comércio. Agora a gente também observa, Muniz, que nesse meio tempo existem pessoas se oportunizando disso. Antes nós tínhamos uma cartela de ovos com 30 ovos que custavam 10, 11, 12 reais, está custando 30 em alguns lugares. Lamentável. Então isso é lamentável, é um desrespeito à sociedade brasileira. É um oportunismo sendo gerado. Antes um vidro de álcool custava aí 2, 3 reais, hoje vale 8, 5, 10. Então, quando a população mais precisa de um apoio social, solidário, humanitário, seja da iniciativa pública ou privada, a gente observa que existem alguns
se oportunizando dentro disso. E aí, essa pequena renda, ela vai ser insuficiente para sanar essa necessidade. Eu estava observando numa matéria jornalística que uma caixa de máscaras que um hospital comprou a R$5 em dezembro, agora, em março, uma nova compra que esse hospital fez custou R$170. O mesmo produto? O mesmo produto, que custou uma caixa 5, hoje R$170. Só abrindo um parênteses aí, para reforçar o que o senhor está falando, na sexta-feira a grande mídia anunciou um ajuste mesmo, um aumento de 9% no preço dos medicamentos. Ainda bem que na segunda-feira o governo federal acabou com a brincadeira. Então, por 60 dias está proibido qualquer tipo de reajuste. Pelo menos, porque aí é brincadeira, né? Muniz, a gente às vezes tem alguns descompassos existentes dentro da economia brasileira quando a gente observa a Agência Nacional de Saúde autorizar os planos de saúde terem aumentos aí, às vezes, no aporte de até 15%. Nosso salário, seja ele público ou privado, não acompanha um galope de 15%. Quando a gente tem uma economia que cresce um PIB de 2% ou tem uma inflação de 3,4%, como é que eu vou autorizar um segmento a ter um crescimento de 15%, sendo que a economia criou uma inflação de 3,4%? Então, nós temos aí alguns descompassos que precisariam ser ajustados, e aí é onde entra o poder regulador do Estado, que na sua eficiência está sendo incompetente, está deixando de gerar a sua oportunidade de fazer gestão enquanto Estado. Hoje o Estado brasileiro ele sofre um grande déficit de competência. Nós temos no Brasil, eu costumo dizer que o maior problema do Brasil é gestão. Nós sempre temos qualquer um com qualquer área de formação achando que sabe fazer gestão. E isso inicia-se dentro do processo político. Quando a gente observa uma medida dessa de alento, onde vem um aporte de 98 milhões para as empresas que serão beneficiadas dentro desse pacote serão as médias e grande porte. E cadê as micro e pequenas empresas que movimentam esse país? O governo federal não pensou em quem gera mais de 50% da mão de obra brasileira. Ou seja, é quando a minoria representa a maioria. A minoria representando a maioria. Nós temos uma grande indústria que às vezes ela gera 3 mil empregos dentro de um município, ela está lá instalada, gerando ISS, gerando impostos, tributações, gerando emprego de 3 mil pessoas. Só que se aquela empresa quebra, ela cria um colapso na economia daquele município. Ou seja, uma pequena empresa que emprega 10, 15, 20, 30 pessoas, ela tem a mesma importância de uma grande empresa. De uma grande empresa. E ela não foi pensada nesses primeiros pacotes ofertados pelo governo federal para a sociedade brasileira como alento. Antes de esmiuçar melhor esses detalhes aí, doutor, é bom, só para contextualizar melhor, nós estávamos saindo de uma crise, né? De toda a ordem, econômica, política, crise de identidade, crise de caráter, né? Um festival de corrupção que vinha acontecendo nos governos anteriores. Aí quando a gente começa a acelerar a máquina, aí vem isso. Ou seja, qual é a perspectiva, afinal de contas, para a gente ter um novo amanhecer, um novo dia, depois de tudo isso? Até convido quem está nos assistindo depois acompanhar a minha página. Eu tenho uma página no Facebook, administrador Fábio Mendes Macedo. Eu fiz uma publicação de um artigo essa semana falando sobre o coronavírus Covid-19. O Acre estaria preparado para este impacto? Claro que não. E aí a gente observa que não, quando temos um número de leitos atualmente de 90% já ocupado. O governo do estado vem, em sua sensatez, o governador Gladson Cameli, vem fazendo um trabalho muito sensato de ter acompanhado o que a economia, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, o que outras iniciativas recomendam, do isolamento social momentâneo, porque quem tem o vírus, nós temos uma família brasileira hoje, média de 4 pessoas, é marido, mulher e 2 filhos. Então, teoricamente, eu tenho 4 pessoas infectadas dentro de casa. Quando eu vou para o convívio social, eu tenho 4 multiplicando para 6. De cara, a minha família já estaria infectando 24 novas pessoas, fazendo uma cadeia
multiplicatória do que temos. 42 casos, uma estimativa de 4 de multiplicação, nós já temos 168 pessoas infectadas. Aquele diretor da clínica disse que nós teríamos 500 infectados. Se eu multiplicar por 4, eu tenho 2.000 infectados. Ele foi muito conservador, ainda bem ali. Ele foi muito conservador. Então, se nós pegarmos 2.000 pessoas infectadas, circulando o vírus, multiplicado por 6, no primeiro dia de infecção, eu já teria 12.000 pessoas infectadas. No segundo dia, 76.000 e por aí sucessivamente. O que o governo fez com o isolamento social? Tira as pessoas dessa proliferação que o vírus dá, mas esse momento, Muniz, não é para ficar de braços cruzados e achar que a economia não vai voltar a funcionar. É o momento dos governos, sejam eles estaduais ou municipais, se preparar para quando a vida normal do cidadão tiver que vir à tona. Nós precisamos voltar a fazer as empresas funcionar, as escolas funcionar, o comércio funcionar. Paliativamente, tudo vai voltar ao normal. Só que quando voltar ao normal, o Estado precisa estar preparado para esse colapso que vai se gerar na saúde. Pessoas vão morrer, isso é fato. Isso vem ocorrendo no mundo. Não tem como fugir disso. Só que, por exemplo, tirando a questão partidária, eu sou apartidário, tenho uma filiação partidária porque uma vez meu irmão era deputado e eu, num dos atos lá, eu acabei fazendo uma filiação. Mas eu não atuo partidariamente, eu atuo tecnicamente. Deve ser assim, né? O que os governos estão apedrejando hoje São Paulo, mas o que o Dória fez? Isolamento social, maior número de testes para ver o maior número de pessoas contaminadas, para que a gente consiga isolar essas pessoas, criou hospitais de campanha com 2.000 leitos, 200 UTIs, para segurar um contingente que vai adoecer e vai procurar o sistema de saúde. Agora, só abrindo outro parênteses aí, quando o senhor fala que não é importante tocar na questão política, mas só para o telespectador ter uma noção do que, como tem política no meio, coincidência ou não, os estados mais revoltados com a União são São Paulo, Rio e Ceará. 2, São Paulo e Rio, foram eleitos na onda Bolsonaro. O outro é de esquerda, do PT. Mas os 3 estão querendo fazer tempestade em um copo d'água. E apesar do que você falou, que o senhor falou que é correto, essa ação do governo federal, aliás, do governo do estado de São Paulo, do Rio, mas apesar de tudo, há muita coisa a desejar por lá, em São Paulo, no Rio e no Ceará. Ou seja, estão esquecendo de fazer, de fato, dever de casa para fazer política no momento que não é o ideal. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, que é provavelmente potencial candidato à reeleição, não deixa por menos, né? Vamos esconder uma coisa da outra. E aí, já viu, quer dizer, não é hora de fazer política, né? Muniz, eu sou extremamente favorável em dizer que não é hora de fazer política, assim como o ganho à sociedade brasileira se daria com a unificação das eleições. O senhor defende, então, Eu defendo a unificação, eu acredito que deveríamos até suspender esses próximos pleitos eleitorais para prefeitos e vereadores. Nós usaríamos o fundo partidário, usaríamos outras fontes de recursos advindos, porque os milhões e bilhões que são gastos no Brasil para a execução de uma eleição, a sociedade não aguenta mais pagar toda essa conta. Por que não gerarmos agora a unificação das eleições? Esse ano não dá para fazer. O ano que vem iriam fazer capengamente, para o cara ter 2 anos de mandato. Unifica tudo em 2023, prefeitura, Câmara, Assembleia, tudo uma unificação só. Quem tem que trabalhar em prol da população. Não é hora de se discutir política. Então, os governos... É hora de se discutir gestão, economia. As prefeituras ganhariam 2 anos, os governos federal e estaduais, 1 ano. 1 ano. Eu vou mais além. Quando eu faço uma conta, Muniz, das substituições existentes a cada 2 anos, a população perde. Aliás, a população ganha efetivamente 1 ano de gestão. Por quê?
No primeiro ano, quando o governador ou o prefeito ganha, ele vai aprender a fazer, porque a maioria dos gestores públicos não sabem fazer gestão. Então, eles vão aprender no primeiro ano. Fazer os cortes necessários. Fazer os cortes. Aí, no segundo ano, ele trabalha para a reeleição do governador, do prefeito. Muito mais preocupado com a próxima eleição do que com a gestão. Com a próxima eleição do que com a gestão. Aí, no terceiro ano, ele trabalha efetivamente, que aí aqui a sociedade ganha 1 ano de trabalho efetivo, para no quarto ano ele já pensar na reeleição ou na indicação de o seu substituto. Quem é que vai me substituir? Então, eu digo que se unificarmos num pleito só, vai ser 1 ano de aprendizado, 2 anos de trabalho e um terceiro buscando a reeleição. Aí, efetivamente, a sociedade vai deixar de ter 1 ano de efetiva prestação de serviço público para ganhar 2. E o que é que o senhor está sentindo lá internamente no CRA e também no CFA? A nível de sistema CFA, CRAs, a gente vem monitorando, iniciamos um trabalho home office, até com o intuito também de fazer a proteção dos colaboradores do sistema CFA, CRAs, e isso foi aderido em todo o sistema, todos os CRAs aderiram isso. Estamos trabalhando no monitoramento, eu estava até no dia de ontem com uma pesquisa em aberto, os impactos do coronavírus, a gente está trabalhando na tabulação desses dados, para muito em breve eu vou estar também divulgando isso na minha página. Mas isso no geral, no setor público, no privado, como? A gente fez para 5 segmentos, para o estudante, para o servidor público, para o servidor da iniciativa privada, para os empresários e para o autônomo, os profissionais liberais. A gente fez uma análise com 6 perguntas que variavam desde qual é a sua renda, se você tem outra fonte de renda, qual o impacto que o coronavírus está gerando na sua vida e, por último, qual é o seu grau de medo diante deste coronavírus. É baixo, é médio, é alto, é altíssimo? Você se vê ameaçado efetivamente? Então, em breve, a gente vai estar lançando esses dados também, a nível de sistema para todo o Brasil. Estamos com várias plataformas, o trabalho home office não parou. Nós acabamos de lançar a agenda da gestão municipal, uma parceria que eu, enquanto diretor no Conselho Federal, firmei com o administrador Marcos Frederic, aqui do Acre. Por sinal, mando até um abraço, um grande parceiro que trabalha comigo. Era funcionário da AMAC, da Associação dos Municípios do Acre. Ao longo de 13 anos, ele acumulou as necessidades que os prefeitos tinham para fazer a gestão de seus municípios. O que eu preciso cumprir do dia tal ao dia tal? O que eu preciso entregar do dia tal ao dia tal? Quais os repasses financeiros? O que eu tenho que cumprir de PPA, de LDO, de LOA? E nós transformamos isso em uma agenda da gestão municipal que já está na sua 2ª edição. A primeira bateu recorde. Em 3 meses nós batemos mais de 800 downloads. A segunda agora, as pessoas desde janeiro já estavam cobrando. Cadê que ainda não saiu? Estamos aí com a formação das micro e pequenas empresas também, que o CFA fez um grande investimento para qualificar consultores aqui no Acre. O Conselho Regional de Administração, no ano de 2019, formou 50 profissionais para ajudar as micro e pequenas empresas acreanas. É uma parceria com o CRA do Acre, é uma ação do Acre, dos administradores do Acre para a sociedade acreana. Então, assim, muitas estão sendo as ações, Muniz, a nível federal, a nível estadual, como também criamos o IGM, Índice de Governança Municipal, que nós mapeamos os 5.570 municípios. Já a gente volta para falar sobre esse assunto, tá bom? Então, ok. Em 2 minutos, porque agora a gente vai fazer um intervalo, lembra você que nós temos apoio do Araújo Mix e também da Rimalto. Até já.